Olá, caros colegas, conforme solicitado, aqui venho ajudar-vos a fazer as grelhas de avaliação final de período. Nós já temos a primeira grelha, a avaliação final do primeiro período já está construída com os nossos critérios e subcritérios, os pesos relativos, as fórmulas finais, etc. Agora o que é que eu vou fazer? Vou então duplicar, neste caso triplicar, esta folha para que possa ter para a avaliação final de segundo período e a avaliação final de terceiro período. Então, como é que vou fazer? Vou cá abaixo à folha, clico com o botão direito em cima da folha e faço mover ou copiar. Quando faço mover ou copiar, vou já selecionar a opção criar uma cópia e mover para o final. Como podem ver, aparece uma nova folha, à qual eu vou ter que renomear com um duplo clique. Posso então editar o nome e vou mudar para a avaliação final segundo período. Clico aqui na folha e o nome fica definitivo. Então agora posso clicar novamente com o botão direito, fazer mover ou copiar para criar a cópia para o terceiro período. Ok, criar uma cópia, mover para o final. Já está, duplo clique em cima do nome, posso editar o nome e vou mudar o nome para avaliação final terceiro período. Ok, já tenho as grelhas dos 3 períodos. Passa-se o seguinte, ele copiou os nomes. No entanto, se eu agora mudar os alunos do Carlos para a Catarina, vocês podem ver que nos outros períodos o nome não mudou. É por isso que eu vos sugiro sempre que façam com exportação de dados. Ou seja, na avaliação final do segundo período, eu vou apagar o nome dos alunos e na avaliação final do terceiro período faço a mesma coisa. O que é que eu vou fazer? Tenho os alunos inseridos apenas na primeira folha. Na avaliação final do segundo período, no primeiro aluno eu faço um sinal de igual, volto à avaliação final do primeiro período, clico no aluno que eu pretendo que é este e dou um Enter. E o aluno passa a constar aqui. Avaliação final do terceiro período, a mesma coisa, mas vamos ainda fazer de forma diferente. Vou clicar na Ana, estou na avaliação final de segundo período, clico no nome da Ana, venho ao canto inferior direito da célula, quando ela me assume aquela cruz preta, eu clico com o botão direito do rato e arrasto para as restantes células. Largo, escolho a opção preencher sem a formatação, e podem ver que já me aparecem os alunos. Estes zeros é porque não existem ainda nomes inseridos neste lado. Se eu for completar aqui na avaliação final do primeiro período, seguir a Érica, vem o Francisco, depois o Manuel, depois a Nélia, etc. Querem ver os nomes, já estão na avaliação final do segundo período. Será que para a avaliação final do terceiro período eu tenho que fazer a mesma coisa? Sim, poderei fazer. Sinal de igual e vou copiar o da Ana. Mas posso ainda fazer outra coisa. Uma vez que eu já fiz isto na avaliação final do segundo período, eu posso selecionar, na avaliação final do segundo período, posso selecionar as células em que eu já estou a copiar os dados, a fazer a exportação dos dados da avaliação final do primeiro período para aqui. Faço com o botão direito copiar, vou copiar, e agora vou à avaliação final do terceiro período, clico na primeira célula, clico com o botão direito e faço colar fórmulas. Ou seja, ele vai-me copiar para aqui os dados, mas como exportação. Não só o valor que as células contêm, que é o nome dos alunos, mas permite-me também, sempre que alterar na primeira folha, que eles alterem também aqui. Então vamos experimentar. A seguir à Nélia vamos pôr o Oscar. Ok. Vamos ver se ele ficou na folha 2. Ficou, cá está. E vamos ver se ficou na folha 3. Também está. Ok. Por aqui está certo. Agora, o que nós temos é a seguinte situação. Na avaliação final do segundo período e na avaliação final do terceiro período, eu vou ter que fazer média com a do primeiro e depois com a do segundo. Porquê? Porque a avaliação é contínua. Então vamos experimentar o seguinte. No primeiro período, vamos avaliar a Ana. A Ana, na produção e compreensão oral-leitura, vamos lhe dar 80%. Nas fichas e textos, vamos lhe dar 85%. No primeiro teste teve 72% e no segundo teve 74%. Ok, já temos a média dos testes, temos o subtotal destes primeiros critérios. Agora vamos às atitudes e valores. Respeito pelas regras, é uma aluna bem comportada, damos-lhe 90. Interesse e cooperação, 85. TPC, caderno, fez sempre os TPCs, o caderno está impecável, vamos dar 100% à menina. E agora na autonomia e empenho, 90. Ok. Final, a aluna tem 79,1, que dá nível 4. Tudo bem, isto é o primeiro período, será a nota dela.
Agora, na avaliação do segundo período, não será bem assim. Porquê? Porque eu posso avaliar a aluna no segundo período, mas vou ter que fazer média com o primeiro. Então vamos lá ver. Na produção e compreensão do oral, a aluna agora caiu um bocadinho neste segundo período, desleixou-se um bocadinho, caiu para 60. Fichas e textos, 65. O primeiro teste teve 56, no segundo teve 60. Respeito pelas regras, continuou a ser uma aluna bem comportada, damos-lhe 90 à mesma. Interesse e cooperação, desceu um bocadinho, damos-lhe 80. TPC, houve 2 ou 3 que não fez, vamos-lhe dar 80 também. E agora na autonomia e no empenho, empenhou-se, mas não tanto como vinha a ser, damos-lhe 80. Ok. A aluna tem 63,8 neste segundo período, o que dá um nível 3. Mas este 63,8 é só do segundo período. Então e o que ela teve no primeiro? O 79,1. Eu vou ter que fazer média, para ver se a aluna está no 3 ou no 4. Ok, então como tal, o que é que eu faço? Vou à avaliação final do segundo período e vou inserir uma tabela, vou inserir uma coluna entre o total e o nível. Clico com o botão direito em cima da coluna do nível, cá mesmo em cima onde está o P, clico com o botão direito e faço inserir. Ok, seleciono estas duas células, vou fazer unir e centrar. E vou aqui fazer o quê? Vou fazer avaliação, primeiro, período. Ok. E agora, para saber a avaliação do primeiro período, o que é que eu faço? Faço como fiz nos nomes. Vou fazer uma exportação de dados. Faço um sinal de igual. Venho à avaliação final do primeiro período. Clico na avaliação final do primeiro período, que foi 79,1, e dou um Enter. E já cá tenho a avaliação do primeiro período. Agora, aproximo o cursor do rato do canto inferior direito e copio para os estantes, com o botão direito do rato. Preencher-se a informação. Ok. Muito bem. Já tenho a avaliação do primeiro período. Tenho aqui a do segundo período, tenho a do primeiro, mas ainda não fiz média. Preciso de uma nova coluna. Então, clico com o botão direito, faço inserir e ele insere uma coluna imediatamente antes da selecionada. Aqui vou fazer média final. Na média final o que é que eu faço? Ponho igual, média, vai ser a fórmula, e seleciono os dois valores que vão entrar para a média. Este que é a avaliação final do segundo período e a do primeiro período que eu fui buscar. Já estão selecionadas, dou um Enter. A aluna está no 71.4. Ora bem, no 71.4 será um 4, mas aqui está um 3. Porquê? Porque a fórmula que eu criei referia-se à célula O5. Referia-se a esta célula, a O5. Querem ver? É ou não é? No entanto, agora, para obter o nível, eu vou ter que fazer referência à célula Q5, que é onde está o valor 71.4. Então, basta-me ir à célula e mudar o O para o Q. Em todas, podem fazer com letra maiúscula ou minúscula, isso não é indiferente. E já está. Dou um Enter e afinal a aluna tem 4. Ok, copiar para as restantes. Preencher-se em formatação. Ok, vamos então à avaliação final do terceiro período. No terceiro período, então eu vou avaliar a aluna. A Ana subiu ligeiramente agora neste terceiro período. Tem 75, produção e compreensão oral, leitura. 75 também aqui, nos testes teve 70 e 68. Ok. Respeito pelas regras continua muito cumpridora. Interesse melhorou bastante, 85. TPCs fez quase, outros só não fez um, damos-lhe 95. Autonomia e empenho, 90. Ok, a aluna está no 74.4. No entanto, isto é só no terceiro período. Eu vou precisar de saber a do primeiro e a do segundo período e fazer uma média entre elas. Então vou inserir colunas novamente. Seleciono sempre a coluna a seguir àquela onde eu quero inserir. Inserir coluna. Novamente aqui, inserir coluna. E novamente botão direito, inserir coluna. Ok, já tenho as 3 colunas. Então, selecionar unir e centrar. Selecionar aqui unir e centrar. E selecionar unir e centrar. Ok. Então aqui, vou criar aqui média. Ou é avaliação? Era a avaliação que eu tinha, acho eu. Deixem-me ver como é que ficou no segundo período. Era a avaliação primeiro período. Ok. Então aqui, vou fazer avaliação primeiro período, avaliação segundo período, e agora aqui vai ser então a média final. Ok.
Vamos lá então, vamos agora copiar os dados da avaliação do primeiro período, sinal de igual. Vou à avaliação do primeiro período, que foi 79,1, clico e dou um Enter. Já cá está. Avaliação do segundo período, sinal de igual. Vou à avaliação do segundo período, que foi esta, só do segundo período, não quero a média do primeiro com o segundo, só do segundo, foi aqui, 63,8, e dou um Enter. E já cá tenho a do terceiro período, tenho a do primeiro e tenho a do segundo. Agora vou fazer a média entre as três. Sinal de igual, média, abro parênteses, seleciono os três períodos e Enter. Ok, então o que é que eu faço? Preciso copiar a fórmula para os restantes campos. Posso selecionar os três ao mesmo tempo, aproximo o cursor do rato do canto inferior direito, clico com o botão direito do rato e arrasto para baixo. E agora vou preencher sem formatação. Ok, já está. No entanto, não se esqueçam que este 4 continua a fazer alusão à célula O5. Agora vai ter que fazer alusão à célula R5, que é esta, onde está a média final. Então vou corrigir. De O vou passar para o R. O, passo para o R, onde quer que a célula está referenciada. E no final dou um Enter. Ok. E depois é só copiar para as restantes células. Isso já vocês sabem fazer. Pois bem, e agora já temos então a avaliação final da aluna, neste caso da Ana. Ok, eu penso que está fácil, que está perceptível. Alguma questão, já sabem, tem o meu e-mail ou então nas sessões. Amanhã, quinta-feira, estaremos juntos. Portanto, disponham. Obrigado.